Boa noite, gente. Vocês saem de casa com toda a boa intenção do mundo, né? Para ver o Dr. Júpiter. Aí chega aqui, tá isso na frente de vocês. Não é castigo do céu ainda. Eu queria agradecer a presença de todos em nome da casa, né? E nem sei do que o Dr. Júpiter falaria, mas eu gostaria de trazer para vocês assuntos que têm nos levado a reconsiderar valores, né? E o Davi, ao ler o Evangelho, nos trouxe aqui uma pérola. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de consciência. Eu estou naquela série ainda de como é que a gente funciona, né? E o que é consciência? Consciência é um atributo do ser espiritual que nós somos. Então, é alguma coisa muito importante. Tão importante que o Pai coloca na consciência a lei. Olha só. Onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência. E qual é a nossa relação com a consciência? Muito pequenininha, infelizmente. E toda a mecânica da nossa existência existe para que esse ser espiritual que somos desperte, para que nós sejamos agentes da consciência que somos. Mas é tão difícil assim? É. Nós temos um outro atributo muito forte que pauta os nossos comportamentos, que é o ego. E grande parte dos nossos comportamentos são egóicos. Isso é mal ou isso é bom? Bom, na visão antiga religiosa, de quem é malzinho e quem é bonzinho, isso é certo, isso é errado. Quem é bonzinho não faz isso. Quem é malzinho faz assim, não pode. Essa é a visão infantil que nos acompanha há milênios, né? E que mesmo na doutrina espírita, que é uma doutrina nova, pautada na inteligência que somos, portanto, atributo exclusivamente espiritual, a gente ainda encontra comportamentos egóicos, pautando regras. Olha, espírita faz isso, espírita não age assim, né? É uma pena, porque isso não existe. O Evangelho de Jesus, que é consciencial na sua essência, especialmente naquilo que não foi mudado por Paulo de Tarso. Hoje a gente consegue entender a ótica do que é Cristo, os seus postulados, e o que é cristianismo, que não é a mesma coisa. Os postulados do Cristo são conscienciais, falam ao espírito que somos. E consciência seria geradora dos comportamentos cristãos. Então, qual é a nossa tarefa principal hoje? Ser bonzinho?
ser aprovado pela sociedade, ser modelo, ser aceito. Não, tudo isso é importante. Vivemos em sociedade, convivemos, né? Mas a tarefa primeira, precípua, é conosco. O compromisso maior é entre criatura e Criador. E que compromisso é esse? Liberar a lei do Criador que está na consciência. Porque a consciência extrapola encarnações. Consciência não conhece morte. Por que tanto espírito tem medo de morrer ainda? A consciência fala pouco a gente, né? E eu que estou falando aqui já resolvi esse problema? Não, mas eu estou olhando para eles com muito foco. Porque há algum tempo eu desisti de ser bonzinho, de ser certinho, aprovadinho pela opinião pública. E a consciência, como é que tá? Aí eu percebi que a minha estava adormecida como a maioria de nós. E que eu estava correndo muito atrás de comportamentos egóicos. Ser aprovado, agradar, ser agradado, ser servido, servir com interesse, barganhar, inclusive, principalmente com Deus. Eu te adoro, você me protege. Comportamento egóico. Aí a gente crê em reencarnação, sabe da mecânica da reencarnação, mas não se lembra das encarnações. Comportamentos egóicos. Consciência lembra. Espírito que planejou encarnação conscientemente sabe de cada passo que está dando. Ó, o câncer pegou ele. E entra sorrindo e atravessa. Pegou a AIDS. Vai embora. Espírito que já está conscienciosamente vivendo não usa frases como é a vontade de Deus que vai fazer. Comportamento. A nossa tarefa hoje é: os meus comportamentos estão sendo pautados pelo ego ou pela consciência? No meu caso, a esmagadora maioria deles egóicos, principalmente aqueles que se parecem bonzinhos. Esses são os piores. E aí, esses comportamentos hipócritas, que é feito para o outro ver e aprovar, mereceram de Jesus uma frasezinha não condenatória, mas despertatória. Acorda, né? As meretrizes vos precedem no reino dos céus. Ele estava falando para a nata da religião da época. Os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino dos céus.
Aí, o que ele estava pesando nessa frase? Comportamentos egóicos. Comportamentos feitos para parecer, para impressionar, para arregimentar sentimentos favoráveis. E por que ele disse que as meretrizes e os publicanos precederiam os pseudo-santos a quem ele se referia na época, né? Ele explica depois. Porque veio João e os publicanos e as meretrizes creram nele. E vós, ainda que sentindo a sua santidade, não creram. Então, vejam, quando o pensamento se alia ao sentimento, que se alia à ação, nós temos um ser coeso. Mas esse ser coeso pode ser do mal, pode. Exemplo, Saulo de Tarso. Defendia a religião judaica com um ímpeto ímpar. Perseguia cristãos. Mas pensamento, sentimento e ação, quando vira inteiro. Agora, se eu penso de um jeito, sinto de outro e ajo de um terceiro, qual o lado meu que vai mudar? Se mudar, né? Então, ações baseadas na consciência são ações do espírito que eu sou. Todas as outras baseadas no espírito adormecido que eu sou, que foi trazido até aqui pelo ego. Portanto, sem essa de condenar o ego. Não. Vamos entender a função do ego. Conduzir o espírito adormecido, que não tem consciência de si mesmo, até que ele desperte. Continuidade. Ego. E o ego gera movimentos psicológicos que nós chamamos de egoísmo. Tudo que se relaciona psicologicamente ao ego, que se manifesta comportalmente como vaidade. Então, esse trio é o que nos tem trazido. Mas qual é a tarefa hoje? Condenar o ego? Não. Entendê-lo. Dominá-lo. Porque nós já somos capazes disso. Somos inteligência. Então tem uma palavrinha que nós estamos precisando gostar dela e dominá-la, trazê-la para o nosso dia a dia. Propósito. O Pai das Luzes utiliza muito. Propósito amoroso. É melhor a gente trabalhar com propósito amoroso do que bem e mal.
Bem e mal é infantilzinho. Tá errado? Não, mas não é completo. Os comportamentos conscienciais, ou melhor dizendo, são de propósitos amorosos, porque nós somos filhos do amor. Em espírito, nós somos amor em movimento. Lógico que aí a gente precisa também olhar o amor com outros olhos, né? Senão vem aquela história, ó, o amor da mãe é um, o amor pro cachorrinho é outro, e não é nada disso. Amor é a ferramenta essencial do Criador para toda a sua obra. Isso é amor. A gente já sabe que é isso. Não, estamos aprendendo. Mas o propósito amoroso do Criador a gente já consegue entender quando a gente vê o universo dele funcionando, inclusive na gente, né? Vocês se lembram, nos princípios espirituais, a gente teve a oportunidade de trazer isso aqui. Quando a gente vê o nosso corpo, esse aglomerado de seres em evolução, né? Princípios inteligentes que estão aqui nos servindo e ao mesmo tempo evoluindo como nós já estivemos e como estamos a serviço de outras inteligências maiores. Essa é a mecânica do propósito amoroso do Criador. Muito mais perfeito do que bem e mal. Eu sou bonzinho, você não é muito bonzinho. Não. Propósito amoroso. Como é que estão os meus comportamentos? Estão egóicos? Ah, que maravilha! Olha, estou conhecendo-os. Já estão conscienciais? Qual a diferença? O propósito amoroso de todos eles. O comportamento egóico que nos trouxe até aqui é útil, sim. Protege a mim, visa a mim, me coloca em primeiro plano. Quando eu erro, ele me enche de desculpas. Não, porque eu errei porque a minha mulher não me entendeu. Eu errei porque meu patrão gritou comigo. Esse é ego. O ego é especialista em proteger o ser infantil que eu sou, né? A culpa está sempre fora de mim. Isso é ego. Então toda vez que eu tropeço e caio e culpo alguém ou algo fora de mim, comportamento egóico. Todas as vezes que seja para o bem ou seja para o mal, eu entendo o momento como oportunidade de crescimento. Isso é consciência. Isso é espírito. E isso não morre. Isso não reencarna. Consciência não reencarna. Consciência não acaba. No livro Nosso Lar, você se lembra da avó do Lísias, né? Ela estava lá arregimentando bônus, porque ela ia ter uma encarnação difícil e estava regimentando o maior número de bônus possível, porque sabia que precisaria de todos eles. E numa conversa no campo da música, eu não me lembro direito a página disso, mas quem gosta do livro vai se lembrar. Duas senhorinhas, né, lá no mundo, desencarnados, conversando, aí uma dizendo à outra: ai, menina, eu tenho um pavor de saber que uma hora ou outra nós vamos morrer.
E aí, o companheiro do André explica a ele que morrer para elas é quando elas reencarnariam, que elas entendiam como se fosse morte, né? Então a gente vê que esse medo da morte, na verdade, ele existe aqui, existe do outro lado, ele acompanha sempre a nossa inconsciência. Conforme a gente vai alimentando o ser consciencial que nós somos, não tem por que morrer, né? A consciência não morre. A consciência desperta, sabe de si, porque ela é fruto de um propósito amoroso do Criador. Então, a lei de causa e efeito, essa lei que faz o universo funcionar, e que a gente pode até chamar de lei de justiça. A lei de causa e efeito sozinha não é o bastante para nos levar à consciência. Porque a gente cria desequilíbrios, vem a lei de causa e efeito, nos leva a sofrer as consequências do desequilíbrio, aí a gente reequilibra, fica bonitinho de novo, desequilibra de novo e vai. Mas só isso não é o bastante para despertar a consciência. Por isso que muitos de nós estão há milênios reencarnando e nunca se lembrando das reencarnações, tantas, né? A gente tem dificuldades de se lembrar da última, da penúltima, da antepenúltima. Por quê? Porque a consciência não participou delas. A consciência tem participado pouco dessa também. Jesus, no Sermão do Monte, coloca sobre as bem-aventuranças uma tarefinha que a gente precisa resgatar. Especialmente agora, nesse momento de transição, que está maravilhoso, né, gente? A gente precisa entender o mecanismo. Eu vejo que algumas pessoas se assustam com os tumultos que estão acontecendo, mas como é bonito você ver um planejamento executado com perfeição. A hora de tudo acontecer, e acontece. Queiramos entender ou não, o planejamento é maravilhoso, né? Então, quando diz que não há mal feito que não seja descoberto, e como a gente se assusta, né? Está escrito lá, teria a hora de acontecer. Separação do joio e do trigo. Os mansos herdarão a terra. Olha só acontecendo aí, ó, na porta de casa. Antigamente a gente diria, nós quando, né? Em grandes centros. Não, isso agora acontece do outro lado, acontece comigo. Os mansos que herdarão a terra, quem são? Aliás, qual das bem-aventuranças a gente já consegue desenvolver? Porque todas as bem-aventuranças são conscienciais. Olha aí a tarefa. Ao invés de buscar milagres, o que ainda tem ocupado grande parte das religiões, né? Curas milagrosas. A gente precisava buscar bem-aventurança. Qual delas eu já estou espiritualmente capaz de realizar? Pelo menos uma, que é a sabatina do tempo novo. Mansuetude, conciliação,
Hoje eu estava conversando com a minha chefe e ela dizendo que as empresas modernas têm buscado pessoas com espiritualidade. Eu falei, nossa, é? As empresas estão descobrindo que pessoas com capacidade para voluntariado, você sabe o que é isso, né, Patrícia? As pessoas com disposição para ceder parte do seu patrimônio de tempo, dinheiro, recursos com outras pessoas para melhorar a vida como um todo, são melhores de se montar equipes. Empresas estão olhando por esse lado. E o Evangelho de Jesus diz: bem-aventurados os pacíficos, ou os fazedores de paz, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar essa noite para todos nós, né? Quais comportamentos nossos já manifestam consciência? E principalmente, nisso eu sou melhor, viu, gente? Aqueles que manifestam o ego. Porque não tem como a gente buscar a consciência se não identificar o ego. E o ego não é mau. Ele só é inoportuno em função do momento que a gente está vivendo. Mas mal não. Segurou a onda até agora pra gente. Tratado com todo o respeito que ele merece. Passa a ser inconveniente. Passa a nos atrapalhar evolutivamente. Porque o anjo que nós somos já começa a despertar. E as energias do planejamento, do propósito amoroso, têm ajudado esse despertar do anjo que todos nós trazemos, né? Ele não está despertando sozinho. Existe um momento, existe uma circunstância que favorece. Então, a nossa tarefa, o que já é consciência em mim, o que já não tem medo de morrer em mim, o que já não precisa de aplauso, de plateia e que me dá prazer, né? Isso é consciência. Ó, não tem ninguém vendo, não precisa, é gostoso, é bom fazer isso, é bom pensar isso. Eu vou orar para alguém que está precisando, mas ele não vai nem saber. É uma delícia fazer isso. Aliás, às vezes não tem dinheiro, não tem tempo para ajudar, né? Outro dia chegou lá na empresa também uma colega de trabalho em que o irmão foi preso porque não pagou a pensão. Bom, já não pagou a pensão, o casamento acabou, aquela história toda. E ele é alcoólatra. Meu Deus do céu, né? E lá na cadeia não tem álcool. O cara é dependente químico, o alcoólatra é dependente químico. O que é que aconteceu? Uma hora deram uma descuidada, ele juntou vinagre na cozinha e bebeu. E foi castigado por isso. E ela começou a contar e chorou. Eu vou fazer o quê? Olha, à noite em casa a gente faz preces e vou orar pelo teu irmão, né? Falando assim, né? Eu falei, não vou falar não.
Nem convidei a Ana, sozinho. Estou falando para vocês aqui agora. Nem devia também, né, gente? Mas é gostoso fazer. Então, isso já foi consciência. Já foi um comportamento consciencial. Na verdade, eu estou trazendo para vocês para que seja o exemplo da diferença do comportamento egóico do consciencial. Eu tenho certeza que a maioria de nós já tem comportamentos conscienciais para prestar atenção. E tem também comportamentos egóicos para serem trabalhados, analisados, conhecidos, reconhecidos principalmente, e serem alterados, mas principalmente pela inteligência e pelo propósito amoroso dos quais somos criaturas. Paz e luz a todos. Por favor, Davi. É que a Patrícia sempre coloca e eu esqueço, gente. Alguma pergunta? Alguma questão? Comentários? Discordâncias que são profundamente saudáveis. A doutrina espírita é uma doutrina filosófica, né? Obrigado pela intervenção, mas não é uma linha de pensamento minha, né? Isso. Mas a doutrina espírita, ela é profundamente focada nesse setor. Só que existe uma diferença, e isso é muito importante hoje. Existe uma diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. O movimento espírita, ele é bastante religioso de forma antiga, né? A doutrina espírita não, ela é libertadora e ela foca muito no espírito que somos. Às vezes ela deixa até a desejar quando a gente precisa de show, né? Da coisa fantástica, bombástica. A doutrina é muito reta, muito sem. Então, os livros de André Luiz, mesmo Nosso Lar que eu citei, você veja que tem esse exemplozinho ali que a gente não se liga muito. Mas Nosso Lar e o que eu considero o melhor deles, Libertação, eles são profundamente focados em comportamento, que é o resultado do espírito que somos, seja desperto ou não, ele se mostra através de comportamentos, né? Disponha, que é isso. Gente, então vamos ao passe. E eu nunca canso de, por favor, eu nunca canso de dizer que o passe é sempre uma renovação energética da mais alta qualidade. Portanto, vamos ao passe, né?